Vamos em frente aqui no Morning Show. Paulinho, agora é a hora da gente conversar, né? Vamos falar aí. Explica pra gente esse embate judicial que envolve Caetano Veloso e o guru Olavo de Carvalho, o guru bolsonarista Olavo de Carvalho. O que tá acontecendo? De novo o mesmo papo? Isso aí tem a ver com aquela decisão de 2017, quando o juiz Bruno Manfrenati deferiu tutela antecipada para que os posts do Olavo de Carvalho, que relacionavam Caetano a atos de pedofilia e que foram considerados extremamente difamatórios, fossem retirados sumariamente do ar. Na época, o juiz justificou dizendo que houve abuso da liberdade de expressão em associar a imagem do artista à pedofilia. Outras pessoas também tiveram que retirar do ar posts que fizeram. Então, por exemplo, o Flávio Morgensen, que até já veio aqui no Morning Show, que impulsionou a hashtag Caetano Pedófilo, ele também teve que retirar seus posts. O MBL teve que deletar posts. O Alexandre Frota teve que deletar posts. Aí, o que é que aconteceu, Edgar? Em 2019, uma juíza também determinou que ele pagasse a Caetano Veloso, o Olavo, R$40 mil de indenização. Sim. E o objetivo, na verdade, da condenação era propiciar ao réu o efeito pedagógico com o intuito de evitar a reiteração de comportamentos semelhantes. Seria, digamos assim, uma multa educativa. Mas acontece que agora o Caetano pede 2,8 milhões para Olavo de Carvalho pelo descumprimento da decisão judicial. Porque os advogados, a equipe do Caetano Veloso, perceberam que ainda estão no ar alguns textos e imagens que deveriam ter sido retirados a partir ali daquela definição de 2017. Então, eles fizeram um cálculo desde aquela data de 2017, quando ele foi, na verdade, 2019, né, quando determinou-se os 40 mil, até agora, 281 dias, e aí fizeram esse cálculo que chegou nesse valor alto aí de 2,8 milhões. Então, estão pedindo aí por esse dinheiro. Os 40 mil da indenização anterior, né, que foi pedido pela juíza, isso nunca foi pago também. Então, eles estão aí pedindo essa grana alta para Olavo de Carvalho. Quero saber, a gente já discutiu tanta essa história aqui, né? A justiça definiu, tem que cumprir, não é? Se cabe recurso, faça-se o recurso, então. Beleza, a justiça cumpriu, a justiça fez, a gente tem que cumprir. Mas o Olavo estava na bancarrota, pô. Tava um tempo aí solicitando doações para manter o curso dele. Deve ter muito dinheiro, mas enfim, eu acho, vamos voltar à pauta. Chamar o Caetano de pedófilo por ter feito sexo com uma menina de 13 anos quando ele tinha 40, não foi considerado um ato. Foi considerado um ato leviano pela parte do Olavo, né? Mas o Caetano escreveu um artigo, foi considerado pela justiça. O que você acha? Mas calma, mas assim, chamar o Olavo de apoiador de Hitler, que ele queria matar as pessoas contrárias a ele, como fez o Caetano Veloso no artigo, não foi considerado leviano foca ou no criminoso. tema, Adriles. O que você acha? Estou relativizando a justiça. Calma, vamos focar no tema. Vejam bem, o Caetano Veloso teve relações com a menina de 13 anos quando ele tinha 40 anos. Hoje, isso seria considerado estupro presumível de vulnerável. À época, não havia esse entendimento de lei, mas era presunção de violência e era um crime. Essa é a lei de 90 que você está falando? Lei de 1980. De um abuso de menor. Ou seja, era um crime, era uma contravenção. O que eu acho absolutamente sintomático, a gente tem que rever como que foi que surgiu essa polêmica. Foi na época do Caetano, que ele comentou a história da menina do museu, né, que tocou um homem nu com a anuência da mãe, etc. E a Queer Museu, a exposição. É uma questão cultural. Eu não creio que o Caetano seja pedófilo ou seja um abusador. Mas ele, eventualmente, cometeu o que seria, no entendimento na época e no entendimento de hoje, um crime. Um homem de 40 anos não pode, segundo a lei, ter relações consensuais com uma menina de 13 anos. O que eu acho suspeito e esquisito é que hoje uma sociedade tão puritana, tão avessa a qualquer tipo de abuso ou de assédio, que há um exagero pontual que eu acho existe em relação a isso, ninguém tenha
sequer aventado a hipótese de perguntar ao Caetano sobre esse tipo de crime. Ele deu várias entrevistas, eu lembro no Serginho Groisman, eu lembro no Fantástico, e ninguém cita isso. Aí quando citam é de uma forma realmente pejorativa, incisiva e agressiva. Existe uma proteção, eu acho, ao nome do Caetano Veloso, entendeu? As pessoas atacam Roman Polanski, as pessoas falam do Me Too, as pessoas falam de várias outras pessoas, mas quando elas não estão situadas nesse clima de progressismo ao qual o Caetano se coaduna. Imagina se o Bolsonaro ou se o Sérgio Moro tivesse tido ou tenha uma relação com uma menina de menos de 14 anos. Eu já esbocei uma teoria aqui, Edgar, que a revolução sexual dos anos 60, ela promoveu o seu oposto, o maior tipo de puritanismo que a gente vive hoje. O que isso tem a ver com o Caetano? Já vou chegar lá. Quando a gente teve uma liberdade sexual apartada de qualquer tipo de sentimento de religiosidade, não estou fazendo defesa da religião, você cria o corpo como espaço sacrossanto, inviolável. Quando você cria o corpo sacrossanto, inviolável, você tem uma repulsa ao sexo. O que você vê nas redes sociais hoje? Autoestima, amor próprio, mas esse amor próprio sempre prescinde de alguma forma do outro, do toque do outro. Isso condena o outro, ou o toque, ou a aproximação, ou qualquer tipo de percepção afetiva do outro como espécie de abuso. O que isso tem a ver com o Caetano? O Caetano cresceu exatamente nessa celeuma da revolução sexual, mas ele não é condenado por esse tipo de desvio que é percebido hoje, exatamente porque ele faz parte de um grupo sectário que é protegido. E essa proteção, é claro que esse tipo de cultura incide, inclusive, nos julgamentos da própria justiça brasileira. Eu acho assim, volto a dizer que o Caetano seja um abusador em série, ou que ele seja um pedófilo, mas ele cometeu um ato leviano de estabelecer o toque de uma menina de 13 anos. Isso é claro, isso é concreto, isso é absoluto. Se ele eventualmente achou normal uma criança com a anuência da mãe, tocar um homem nu, adulto, o pai da Paula Lavigne, olha só o clima que era nos anos 80, a diferença, que era um homem, um jurista famoso, permitiu que o Caetano saísse. O Caetano namorava a Paula Lavigne com 13 anos. E, ou seja, o pai da Paula Lavigne permitiu que ela tocasse um homem nu também. Agora, eu deixo na cabeça do espectador para saber exatamente qual é a atitude em se colocar o Caetano como, eventualmente, um criminoso que teve a sua cabeça passada pela mão pela justiça, ou não. Eu acho que não. Adriles, eu acho que tudo isso que vem acontecendo com o Caetano a partir de 2017, Paulinha, é essa data que você coloca aí pra gente? Esse movimento que começou a acontecer junto a partir com do Queer Museum ali, que teve essa história toda. Sim. Na verdade, eu acho que muito pouco provavelmente as pessoas estavam preocupadas com o tema que elas estavam ajudando a propagar, o tema da pedofilia e tal. Porque era um embate ideológico por conta do Caetano Veloso ser quem é o Caetano Veloso, um representante e uma voz ativa que acha que a cultura e a arte são formas de externar valores do povo, desejos do povo. A sexualidade de um povo, a sexualidade das pessoas. E sempre também foi atacado por isso. Foi uma campanha, na verdade, difamatória com um cunho ideológico. Imagina, você tentar associar o Caetano Veloso a uma forma doentia de satisfação sexual, que é o que caracteriza a pedofilia, e ainda mais agora, nesses tempos, 2017 quando aconteceu, e agora, quando a gente está falando disso ao final de 2019, um homem que manteve o seu casamento, constituiu família, criou filhos, é até avô, não dos filhos que tem com a Paula Lavigne, mas é avô, o Moreno Veloso já tem filhos. Então, você acha que um homem desse, aliás, eu coloco aqui pro nosso espectador, pro nosso ouvinte, você que me assiste, você que me ouve, muito provavelmente, se você der uma pesquisada rápida na tua família, o teu avô, o teu bisavô, certamente se casou com pessoas em idade parelha a de Paula Lavigne. 13 é demais. Quando teve relação com Caetano Veloso. É um pouco a minha demais. avó casou com 14. Eram outros tempos. Não eram os anos 80. Eram outros tempos. Nos anos 80 já havia a percepção de um crime você manter relação sexual com a menina de... Mas um falso moralismo aí das pessoas que atacaram Caetano Veloso. Se é falso ou verdadeiro, não sei. O Caetano, objetivamente, cometeu um crime.
tá? Cometeu um crime, ele não foi julgado. A Paula Lavigne revelou isso anos depois. Ela cedeu a virgindade a ele quando ela tinha 13 anos, ele tinha 40, com a anuência do pai dela. Este É uma situação meio turva, Precisa ver sim. a época, Esse como crime é é que era baseado aí, Era né? anos 80. Nos anos 80 já havia a questão O Código do crime Penal de 1940? presunção. Não, 1980. Mas que caracterizava dessa forma? Presunção de violência, você estabelecer relações sexuais com a menor de 14 anos, era uma menor incapaz. Não era estupro presumido, era Então. presunção de violência. Ou seja, ele já teria cometido um crime aí. Mas a caracterização é diferente agora, a partir de 1990, na nova lei. Agora, Mas por que se você ele me não foi perguntar. indagado? Não, mas se você me perguntar, Por que ele não Edgar, foi o que você indagado? acha de um senhor, um homem de 40? Ah, eu acho estranho, eu acho esquisito. Eu lembro de um eu tweet. acho Pois é. meio, sei lá, eu acho. Realmente. Mas né? você percebe que há pessoas e há pessoas investigadas. Imagine isso na conta de um Bolsonaro e de um Sérgio Moro. Ele tem uma relação, ou teve uma relação com a menina de 13 anos. Ah, mas O a gente tem que Caetano, falar com base no a que existe, Mas né? mas Não no que não existe. O que existe é, o Caetano manteve aos 40 anos uma relação com a menina de 13 anos. Casou-se com ela, teve filhos com ela. Isso. Ele é um pedófilo em Tá série? casado Não, ainda. Mas ele cometeu o que é hoje percebido como estupro de vulnerável. Eu lembro de um tweet do Olavo, eu não lembro de todos os tweets, que ele fala assim: eu não vou chamar o Caetano de pedófilo. O crime que ele cometeu, segundo a legislação atual, ele sabe o que é. Então o adjetivo seria esse. Ele foi condenado por isso? Então eu acho que a gente tem que contestar, assim. Você está falando que a justiça se cumpre, mas a justiça é oriunda de uma cultura. E existe uma cultura de permissividade na época da Revolução Sexual que hoje se transmutou em uma cultura de um semi-puritanismo que vê o assédio como, às vezes, até um olhar, uma palavra mal colocada ou duas mensagens de WhatsApp. E para o Caetano, que tem muito dinheiro e muito poder e muita fama e muito prestígio, e usa isso tudo para se salvaguardar desse tipo de progressismo meio turvo que condena qualquer tipo de aproximação sexual hoje, sendo que ele cometeu sim um desvio grave, segundo a legislação Mas sabe atual o que eu queria te hoje, falar, meu Deus. Adrilho? As Fala pessoas aí. têm medo de Uma dizer Vamos isso. ouvir a que a Paulinha. gente tá falando só do Claro. Caetano, mas tem a Paula Lavigne nessa história, né? Eu sempre falo aqui a respeito de consensualidade. É óbvio e é claro, se a minha filha de 13 anos falasse pra mim que ela quer namorar um cara de 40, não precisa nem falar que quer dar virgindade pra ele ou não, se ela Sim. já não for de virgem, eu vou achar muito estranho, eu vou ficar muito preocupada por ela. Eu vou ficar muito preocupada por ela. Mas eu não sei se esse foi o caso da Paula Lavigne. É. Eu não sei o que aconteceu. E ela já Não, falou sobre isso. foi. O Arthur Escuta, permitia o namoro dos dois. É isso que eu tô falando. Eu não sei o que aconteceu no contexto dessa família, no contexto dessa menina que virou uma mulher, que virou uma esposa, que virou uma parceira desse homem. Eu particularmente, ficaria preocupada com a minha filha. claro, pra é uma caramba. questão. Porque seria um Eu criminoso. ficaria muito preocupada. Um homem de 40 anos E transar com hoje 13 é um eu poderia criminoso falar hoje em isso. dia. Hoje eu poderia falar isso. Eu poderia falar isso pra minha filha. Desculpa, filha, você pode estar apaixonada, mas isso é ilegal. É. Esse homem que você crime. ama, ele vai ser preso. É crime. Sim. Agora, eu não sei no contexto que aconteceu e eu acho que a Paula Lavigne é muito mais importante ser ouvida Sim. do que ficar querendo, sabe? Mas hoje ele é Liga uma pra adulta. gente, Paula Lavigne. Hoje ele é uma Dá um adulta, telefone. Paula. Na época, com 13 anos, ela não era. Essa é a questão. preciso Ela não fechar, era. mas ela gente. tem o contexto Preciso dela. fechar Claro, pode dar o depoimento. o bloco mas ela aqui. foi uma vítima. Só pra na ver